Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao ciclo do Seminário de Coisas Legais. Aliás, eu acho que esse ano eu não apresentei algumas... tem que falar sempre os objetivos. Quando você tem um evento, você tem que falar quais são os objetivos que você tem com aquele evento. Um dos eventos oficiais do Seminário de Coisas Legais é tentar dominar o mundo. Aí, hoje, a gente já tem um dos frutos dessa tentativa de dominação, porque tem o Thiago, que saiu aqui do seminário, né? Ele é formado no Seminário de Coisas Legais, e agora ele está lá no IMPA, então já faz uma parte dos braços que estão tentando dominar outros lugares. Então, Thiago. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá, então, como o Leandro falou, eu saí daqui, né? Fiz a graduação e o mestrado e fui para o IMPA. E daí lá eu me apaixonei pela probabilidade estatística, que eu não tinha tido muito contato aqui, né? Daí o que eu queria fazer no começo era tentar fazer vocês se apaixonarem, apresentar um seminário muito legal. Só que eu deixei para a última hora, então é melhor vocês abaixarem a expectativa. Mas então o seminário é sobre isso, vai ser sobre probabilidade e probabilidade. Então, eu vou ter que começar dizendo que é uma probabilidade para o pessoal que já fez medida e tal. Tudo que vocês vão ver aqui é medida com outro nome, mas é importante passar. Então, eu vou dizer que o espaço de probabilidade vai ser uma tripla. Eu tenho o meu conjunto base ômega. Esse F bonitinho aí é uma sigma álgebra, que é um subconjunto das partes do ômega, que são os eventos mensuráveis que você consegue medir. Certo? E P aqui é a nossa probabilidade, que vai dar um valor entre 0 e 1 para algum evento. Ok? Para quem já fez teoria da medida, isso é um espaço de medida com medida finita igual a 1. Então, esses eventos na sigma álgebra F, eles satisfazem que se um evento pode acontecer, então ele não acontecer também é um evento, e a união de eventos também é um evento, é união enumerável. Certo? Vocês viram que está temático aqui, né? Eu gastei minha quinta-feira só fazendo isso, ao invés de realmente começar o seminário. Eu deixei o beamer roxo para ser mais temático e daí a Fernanda me ajudou a colocar os fantasmas. Tá, então... E a função de probabilidade satisfaz isso aqui, né? A medida do nada é 0, e o conjunto todo tem medida 1. E se eu meço coisas disjuntas, isso é igual à soma da medida de cada um. Tá, então, agora é uma variável aleatória. Eu vou definir como satisfazendo isso aqui. E para quem já fez medida, isso é uma função mensurável. Tá? E eu vou denotar esse conjunto da pré-imagem de um boreliano dessa forma, tá? Que é o jeito probabilístico de... É mais intuitivo e depois vai ficar mais claro. Então a variável aleatória é só uma função mensurável para quem já fez medida. Tá. Dada uma variável aleatória, eu vou dizer que ela tem uma função de densidade se existe uma função que satisfaz isso aqui. Certo? Então, a probabilidade da variável aleatória ser menor que um valor t é igual a essa integração aqui, até t. De novo, para quem já fez medida, eu estou dizendo que a distribuição da x é absolutamente contínua com relação à medida de Lebesgue. Tá? Então, um exemplo então, é a distribuição uniforme. Se eu quero dizer que uma variável aleatória ela pode assumir qualquer valor no intervalo 0, 1, e uniformemente, então a gente denota a distribuição dela dessa forma. Tá? E a função de densidade é essa. Okay? Um outro exemplo é a distribuição normal, que acho que todo mundo já teve contato. Sei lá. Essa aqui é a densidade dela e a cara dela é assim. Certo? Então ela forma um sino em torno do, nesse caso do 0, que vai ser a média, né? A gente pode generalizar isso e uma normal com uma média μ e variância sigma ao quadrado. O que acontece quando você varia a variância? Se você pega uma variância muito pequena,
a variável aleatória vai variar menos. Então, ela vai ficar mais concentrada perto da média, que nesse caso é 0. E se eu mudo a média, o que você vai fazer é deslocar esse gráfico, né, para mim. Certo? Alguma dúvida até agora? Não, é só um rapaz com sono mesmo. Outro exemplo é a distribuição Rademacher. Eu vou dizer que ela tem distribuição Rademacher se a probabilidade dela ser igual a 1 é meio e a de ser menos 1 também é meio. Tá? E, basicamente, você está jogando uma moeda, se der cara, x igual a 1, se der coroa, x igual a menos 1. Pensa dessa forma. É o que eu acabei de falar. Tá, de novo aqui, teoria da medida, né? Para quem já fez, eu vou chamar a integral da variável aleatória como a integral, a esperança. Né? Então, a integral eu vou chamar de valor esperado de esperança. E se ela tem uma função de densidade, a gente consegue escrever dessa forma. Vai aparecer um x aqui. Quem já fez probabilidade, provavelmente já viu essa fórmula, né? Não sei. Quando eu vi, eu não entendi nada, mas aparece x. É só fazer uma mudança de coordenadas e aparece isso. Não é tão difícil. E mais geralmente, se a gente tem g, uma função mensurável, a gente aplica numa variável aleatória com densidade f. Então, essa g vai aparecer aqui, aplicada em x. Certo? Então, o que a gente tem aqui é só um caso específico quando g é identidade. Ok? Por exemplo, a gente pode escrever a variância, quer dizer, essa é a definição da variância, né, de uma variável aleatória. E usando aquilo, nada mais é do que aplicar aquela fórmula quando g é igual a isso aqui. Tá, então, a esperança do x ela é integral, então ela é um número, certo? E a variância a gente está definindo dessa forma. A intuição da esperança é o seguinte: suponha que você tem uma variável aleatória e você quer dar um chute para o melhor chute possível, diminuindo a variação quadrática, o erro L2 dele. Que é o erro quadrático, é o erro quadrático. Então, você quer chutar um número que diminui esse erro. E o melhor número que você pode chutar é a esperança do x. Essa é a intuição. Certo? Então, vocês podem continuar com essa intuição até o fim da palestra. O valor esperado é o melhor chute para diminuir o erro quadrático. Okay? Aí é fácil mostrar isso, né? É só expandir e vocês conseguem mostrar isso. Tá, então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. A variável Rademacher ela é menos 1 com probabilidade meio e 1 com probabilidade meio. Qual é o melhor chute para a gente dar se eu não te der informação nenhuma sobre a variável? Quero um valor que é o melhor chute possível para diminuir o erro quadrático. Alguém tem um chute? 0. Certo? Porque ela tem a mesma probabilidade para ser menos 1 e 1, então o melhor chute é 0. E a variância a gente consegue mostrar que é 1. Porque é só usar essa fórmula, né? Aqui vai ficar sempre 1, porque ela é menos 1 ou 1. Então, isso ao quadrado vai ser sempre 1. Então, vai dar a esperança de 1, que é 1, e a esperança é 0, então vai dar 1. Certo? No caso de uma uniforme, no intervalo 0, 1. Então, ela pode assumir qualquer valor no intervalo 0, 1. Eu quero dar o melhor chute possível. Qual vai ser? Alguém falou? Meio. E a variância é isso aqui. Consegue calcular. E se eu pego uma normal com média μ e variância sigma ao quadrado, qual é a média e a variância? E a variância? Sigma ao quadrado. Okay? Então. E a intuição disso é que μ é onde o sino está centrado e a variância é o tamanho do sino. Certo? Quanto menor a variância, mais estreito é o sino. Mais concentrada ela está perto da medida, da média. Tá, isso aqui é uma nota antes que algum analista venha encher o saco, o Google, né? Que
tudo que a gente fez até agora foi pegar a teoria da medida e mudar a notação, né? Mas essa aqui eu vou usar as palavras do Barry Simon. E não é só isso, né? Quando você vai trabalhar com um problema concreto de probabilidade, é útil usar essa notação e, enfim. Tá? Vocês conseguiram ler tudo? Esse livro é terrível para estudar probabilidade, não. Mas é um bom livro de análise em geral. Tem muita coisa de análise lá. Então, aqui só mais algumas definições. Eu vou dizer que x e y são independentes se satisfaz isso aqui. Quem já viu na escola, sei lá. Certo? Que a probabilidade da interseção, a vírgula que é uma interseção, é igual ao produto das probabilidades. E a gente consegue mostrar que se elas são independentes, então vale isso. A gente consegue quebrar o produto, a esperança do produto no produto das esperanças. E se for independente, a gente também tem isso aqui. É fácil mostrar, é só abrir as contas. Tá, então uma aplicação dessas coisas que a gente fez. Tá? Eu enunciei esse teorema. Então a gente tem N vetores em Rn, e eles têm norma 1, todos eles estão no círculo. E eu quero saber se existem, se a gente consegue mudar o sinal desses vetores. Só que quando a gente soma, o módulo dessa soma é menor ou igual que raiz de n. Certo? Vocês entenderam o enunciado? A gente tem n vetores, a gente quer somar, mas a gente pode trocar os sinais, a gente quer saber se a gente consegue um módulo menor que raiz de n. Aparentemente não tem nada probabilístico, né? Mas a gente vai usar a probabilidade para provar isso. Qual é a ideia? A gente vai considerar essas épsilons variáveis Rademacher. Certo? A variável Rademacher é um sinal aleatório. Essa é a ideia. E a gente vai considerar essa variável aleatória x. Ela é uma variável aleatória agora porque, bom, as variáveis Rademacher são aleatórias. Os v's não, mas os épsilons sim. E daí a gente vai considerar o quadrado desse módulo. Bom, então a esperança disso é o quê? É essa expressão. Só que as variáveis são independentes. Então a gente pode quebrar aqui o produto. Se I é diferente de J, então vai dar o produto das esperanças, só que a esperança de uma Rademacher é igual a zero. Certo? Concordo? E se I igual a J, vai aparecer o quadrado e a variância é 1. Então a gente está somando aqui n vezes. É 1. Então a esperança disso aqui é igual a n. Tá, então a gente mostrou que a esperança é igual a n. A ideia é a seguinte, pensa aqui que a gente está jogando n moedas e cada moeda representa uma variável Rademacher. A gente está tomando todos os possíveis resultados de soma de moedas multiplicados pelos esses vetores e tomando o módulo. O que eu afirmo é o seguinte, tem que ter um lançamento de moeda, tal que isso é menor ou igual que raiz de n. Porque se todos os lançamentos de moeda, a soma do módulo fosse, o módulo fosse maior que raiz de n, então a esperança teria que ser maior que n, certo? Então, tem que existir um lançamento específico, ou seja, uma combinação de sinais, tal que isso aqui é menor que raiz de n, menor que n. Então, daí a gente só passa o quadrado como raiz e dá certo. Certo? Vocês entenderam? Então, legal, né? Tipo, pode perguntar. Como assim? Aqui são vetores, né? Eu só tô o módulo, você pode o produto interno do próprio vetor ao quadrado, né? Isso. Aí o vetor aqui ele sai da esperança porque isso aqui é um número, né? Não tem aleatoriedade nele. Ok?
Tá ok? Tá ok? Tá, então a gente provou usando probabilidade um negócio que não tem nada de probabilístico. Esse exercício está num livro do Joel Spencer, chama o Método Probabilístico. É um livro muito bom, assim. Para quem gosta de combinatória, tem muito resultado de combinatória usando probabilidade. Esse livro é bem bonito. Tá nas referências depois. Tá, então, antes de... Mais um resultado básico aqui da probabilidade. É a lei forte dos grandes números, certo? Então aqui a gente tem uma sequência de variáveis aleatórias, independentes e com a mesma distribuição. Certo? Imagina que a gente tem uma sequência de moedas, todas elas têm a mesma probabilidade de dar cara, mas são moedas diferentes. Certo? Mas, assim, o objeto probabilístico é o mesmo. E supõe essas hipóteses, então, quando a gente soma essas variáveis e divide por n, isso aqui converge QTP para a média. Certo? Só tem uma média aí, né? Porque todas elas têm a mesma média. Okay? Tá, então, isso aqui ele dá meio que uma ideia de um... Ele dá uma intuição para um algoritmo, que é o método de Monte Carlo. Que, por exemplo, suponha que a gente tem uma moeda com probabilidade P de dar cara. Só que a gente não sabe quem é P, mas a gente tem essa moeda. Como a gente faz para estimar P? A gente pode jogar essa moeda uma quantidade muito grande de vezes. Daí você conta quantas vezes deu cara e divide por n. Certo? Isso é uma forma de estimar P. Certo? Então a gente vai usar essa ideia para estimar π. Okay? E aqui eu vou usar um script do Python, né? Que eu tive que roubar de alguém, porque não deu tempo de fazer o meu. Para estimar π... Tudo bem. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai sortear pontos num cubo, num hipercubo, e a gente vai contar quantos pontos caíram na esfera unitária, e isso aí vai ser uma aproximação do volume de dimensão D. E a gente pode usar essa fórmula aqui é a função gama, a gente isola o π e acha um valor para o π. Certo? Essa vai ser a ideia. Por exemplo, então isso aqui é o que a gente vai fazer em Python, né? A gente vai pegar um vetor, n vetores, cada vetor tem dimensão D, cada entrada vai ser uma uniforme, no intervalo 0, 1, tudo independente. Daí a gente vai pegar o resultado, tomar a norma, e ver se isso aí é menor ou igual que 1. Daí a gente vai contando quantos são menores ou igual que 1, e a gente vai ter uma aproximação do volume. Tá? Então, e daí a gente usa para estimar o... Isso aqui é, no caso, D igual a 2. Tá? Com 3.000 iterações, a gente está próximo do π. Né? Se deixar rodando mais tempo, vai funcionar melhor. Daí a ideia é o que acontece quando você aumenta a dimensão. E o que acontece é o seguinte, cada linha aqui é uma dimensão maior. Né? Por exemplo, a D igual a 2 foi o que a gente fez, essa linha azul. Está bem próximo do π. O π é essa linha roxa aqui. Ó. Certo? E para o D igual a 14, ele convergiu em 10 elevado a 5 iterações. Aqui está na base, na log 10. Né? E para D igual a 20, ele não chegou nem perto de convergir. Mesmo depois de 10 elevado a 6 iterações. Tá? Então, alguma coisa estranha aconteceu quando a gente aumentou a dimensão. Certo? A teoria assintótica diz para a gente que é para dar certo, mas aparentemente está demorando muito para dar certo e... Sabe por quê? E isso aqui, esse nome maldição da dimensão, ele não é uma criação minha. Né? Esse é um termo que existe na literatura e ele se refere a esse tipo de fenômeno probabilístico ou estatístico que acontece quando você está trabalhando em regime de dimensão mais alta. Né?
Nesse caso, a dimensão aqui foi para d igual a 20 e já está dando problema no nosso algoritmo. Tá, então, assim, esse problema ele é bem simples até, né? Mas isso aqui aparece na vida real. O pessoal que trabalha com machine learning e aprendizado estatístico é a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, se você está trabalhando com... você quer classificar doenças e está analisando genes, certo? Você vai estar num regime de dimensão do tipo 10 elevado à quarta. Né? Se você está num... Isso também aparece... Tem um seminário de coisas legais do Elias, inclusive, que ele fala sobre tomografia. Então, a ideia é que você quer tirar imagens de um tomógrafo, de um objeto muito pequeno. Então, como o objeto é muito pequeno, você gasta muita energia. Então, você não pode tirar 360 graus de fotos do objeto para reconstruir a imagem do objeto. Você consegue tirar só algumas fotos. Algumas fotos são algumas amostras. Só que cada foto tem uma resolução muito alta. A resolução alta é a dimensão alta. Poucas amostras, dimensão alta. Tá? Então, você está no problema de dimensão alta. Ou então, quando você está classificando imagens, você quer saber se a imagem é um gato ou um carro, sei lá. A imagem, o regime de dimensão alta aparece porque a imagem tem uma resolução alta. Certo? Então, isso é muito comum aparecer na prática. Então, vou falar mais sobre isso no final, mas o que eu quero fazer agora é dar uma intuição da matemática que a gente usa para estudar esse tipo de comportamento que aparece na vida real. Né? Então, o que a gente fez lá atrás foi pegar um vetor, dimensão D, com coisas uniformes no intervalo 0, 1, e tomar a norma, e ver se isso era menor ou igual a 1. Então, vamos estudar como a norma de um vetor de dimensão D se comporta. Certo? Alguém tem algum chute para dizer como isso aqui se comporta? Olha, eu estou tomando entradas normais com média 0 e variância 1. A gente sabe que a normal meio que se concentra perto da média, né, que é 0. Então, sei lá, o que vocês acham que isso aqui dá? Um chute seria dizer que é 0. Porque todas as coisas estão meio que concentradas no 0 e você está tomando a norma. Mas não é isso que acontece. Né? Vou dar uma intuição e depois a gente explica a matemática por trás. Vamos tomar a esperança da norma ao quadrado. Bom, isso aqui é essa soma, por definição. Só que isso aqui é a variância de cada entrada. E a variância é 1. Então, eu estou somando D vezes 1. Então, a esperança da norma ao quadrado é igual a D. Então, você espera que se você tiver um comportamento de concentração de medida, ou seja, se a sua variável está bem perto do valor esperado dela, que é o melhor chute, a gente espera que aconteça algo desse tipo. Né? Eu posso tomar a raiz dos dois lados e vai aparecer raiz de D. Certo? Então, o que a gente está dizendo é que a norma, se você tiver esse fenômeno de concentração, ela está perto de raiz de D. O que a gente pode fazer também é decompor x nessa forma polar. A gente consegue mostrar que essas coisas são independentes. E, bom, aqui é o quê? É um vetor apontando em uma direção aleatória uniformemente na esfera. E isso aqui se comporta da forma de raiz de D. Então, x ela se comporta como um ponto uniformemente distribuído na esfera de dimensão D-1 com raio raiz de D. Tá? Essa é uma intuição, depois eu explico como a gente prova isso. Então, o que está acontecendo é meio que isso aqui. Na dimensão 2, a gente tem uma coisa um pouco mais concentrada na origem. E quando você vai para uma dimensão muito alta, aquele vetor se comporta assim, ele se concentra no bordo da esfera. Certo? Que é uma coisa meio inesperada. Né? Então, o primeiro fenômeno geométrico que a gente tem é que as coisas tendem a se concentrar num disco, na esfera. Agora vamos estudar o produto interno entre dois vetores aleatórios. Certo? Então, eu vou pegar dois vetores aleatórios independentes e eu quero estudar o produto interno.
Bom, eu tenho esse lema aqui. Se eu pego esse vetor e estou assumindo que a distribuição é normal, então vale isso aqui. Acho que eu vou ter que dar uma corrida, porque... Quanto tempo eu tenho? Até as 2. Então acho que dá tempo. E a prova ela é bem simples, né? Porque a gente vai pegar essa matriz aqui, que a gente chama de matriz de covariância, e cada entrada dessa matriz ela é dessa forma aqui. Ela é esperança de x e xj. Essa é a entrada i e j da matriz. Como a gente está pegando coisas independentes, se o i é diferente de j, a gente separa, e isso aqui vai dar 0, porque a média é 0. Então, quem vai sobrar são só os elementos da diagonal, que são as variâncias, que é igual a 1. Então, vai dar uma identidade, né? Daí, a gente só faz essa conta aqui. Isso aqui vai ser igual à identidade, a gente multiplica por x dos dois lados e a gente tem o resultado. Certo? Daí, com isso, a gente consegue fazer a gente consegue pegar essa esperança de x e y ao quadrado. Como a gente está assumindo que y e x são independentes, a gente pode fazer esse truque de integrar uma e depois a outra. Isso porque a primeira que a gente está integrando aqui, a gente está integrando em x, e a gente pode supor que y é um vetor fixo. Não tem aleatoriedade nele por enquanto. Só que esse resultado está falando que quando a gente integra x com um vetor fixo, isso aqui vai dar a norma do segundo vetor ao quadrado. Então, aqui vai dar a norma do segundo vetor, que é y ao quadrado. E daí a gente integra em y, e a gente já viu que isso aqui é da ordem de d. D é a dimensão. Vocês estão me acompanhando? Então, a intuição para o ângulo é o seguinte. O produto interno a gente viu que é da ordem de raiz de d, porque aqui a gente vai passar a raiz dos dois lados. Vai aparecer a norma. E a gente já viu que a norma de x é da ordem de raiz de d também. Então, em dimensão muito alta, se você pega dois vetores aleatórios, normalizados, com distribuição normal, 0, 1, a tendência é que esses vetores sejam quase ortogonais, né? Porque se a dimensão for muito alta, isso aqui está próximo de 0. Certo? Então, outro fenômeno esquisito que acontece em dimensão alta. Tá? De novo, isso aqui tem esse símbolo de aproximado, né? Isso não significa nada. A gente precisa de matemática para formalizar isso. Mas a ideia é que isso vai acontecer, de novo, se a variável está perto da esperança dela, do valor esperado dela. Bom. Então, que tipo de matemática a gente usa para formalizar esse tipo de fenômeno? A gente vai usar o que a gente chama de desigualdade de concentração de medida. Tá? Então, como eu estava falando, esse tipo de fenômeno só acontece se a variável está próximo do valor esperado dela. Porque a gente fez isso, a gente trocou x pelo valor esperado dela. Certo? Vocês estão me entendendo? Então, esse tipo de fenômeno que a gente provou, que a coisa se concentra na esfera, ou que são quase ortogonais, a gente consegue generalizar isso, porque naqueles exemplos eu dei, eu estou sempre assumindo que eles têm distribuição normal 0,1, as entradas. A gente consegue generalizar isso se as entradas satisfazem esse tipo de comportamento, que a gente chama de variável aleatória subgaussiana. Qual que é a intuição de ser subgaussiana? É que a probabilidade da distância da x estar uma distância maior que t do valor esperado dela decai exponencialmente. Tá, quando você plota o gráfico dessa função, ela é tipo o gráfico da gaussiana, da normal, da distribuição normal, que também é conhecida como gaussiana. Né? Então, a gente está falando que ela meio que se comporta como uma cauda gaussiana. Ela vai ter esse comportamento de sino concentrado perto da média. Então, a gente precisa provar que classes de variáveis aleatórias são subgaussianas. Se a gente consegue provar isso, a gente tem aquele tipo de fenômeno anterior. Tá? Aqui a gente pode... O que isso aqui quer dizer? Que se vale isso, então você consegue um conjunto bem grande de medida 1 menos epsilon, com epsilon arbitrário, tal que x está
próximo do valor esperado de x com uma distância menor que t. É isso a ideia. Tá? É a mesma coisa do que está escrito aqui, só que a gente toma o complementar. Porque isso aqui está caindo muito rápido para zero. Então, como a gente começa a provar esse tipo de coisa? O primeiro passo é provar a desigualdade de Markov, que eu acho que, sei lá, não é tão... Essa desigualdade é bem famosa. Então, a gente tem uma variável aleatória positiva, a média finita, vale isso aqui. Como que a gente prova? A gente pega o valor esperado e quebra em dois pedaços, quando x é maior ou igual que t e quando x é menor que t. A variável x é positiva, então isso aqui é maior ou igual que zero. Apareceu zero aqui. Aqui, x é maior ou igual que t, então vai aparecer um t aqui. A gente pode trocar x por t. E aqui vai aparecer só a função característica de x maior ou igual que t. E o valor esperado da função característica é exatamente igual à probabilidade do evento. Certo? Pode pensar que aqui é uma integração base vezes altura 1, a base é o tamanho do evento. Então, tá, provamos a desigualdade de Markov. Uma forma de deixá-la um pouco mais forte é essa desigualdade de Chebyshev, que é, se não me engano, quem provou o Chebyshev foi o Markov, quem provou o Markov foi o Chebyshev, tem alguma maluquice dessa. E como a gente prova, é só usar a desigualdade de Markov com essa variável aleatória. Certo? Isso aqui é positivo, e daí, quando a gente toma a raiz dos dois lados, vai aparecer um módulo, e esse t ao quadrado aparece porque tem um quadrado aqui. Só que a gente pode ser um pouco mais esperto, e ao invés de considerar uma coisa quadrática aqui, porque lembrando, o que a gente quer? A gente quer um comportamento exponencial aqui à direita. A gente quer um decaimento exponencial, então a gente quer que apareça uma exponencial do lado direito. O que a gente pode fazer é tomar, ao invés de y uma coisa ao quadrado, a gente vai tomar essa esperança de a exponencial de s vezes isso aqui. Tá? E daí a gente vai ter esse tipo de desigualdade que a gente chama de desigualdade de Chernoff. São todas a mesma coisa, mas cada um tem o seu nome, por algum motivo. Tá, mas daí você pode falar, mas isso aqui é meio maluco demais, né? Porque a variância a gente sabe calcular e tal, mas o que é isso aqui, né? Bom, se x tem uma função de densidade, alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Ou os analistas, eles sabem me dizer o que é isso aqui? Exatamente, isso aqui é a transformada de Laplace. Tá? E para o probabilista, isso aqui é a função geradora de momento. Porque, enfim, quando você deriva ela, você consegue gerar os momentos da função. E os momentos são as potências, né? Então, usando isso aqui, a gente consegue... A gente faz aparecer uma exponencial do lado direito. Então, o que eu afirmo é o seguinte. Para provar que alguma coisa é subgaussiana, ou seja, que ela tem um decaimento exponencial, basta a gente mostrar que a função geradora de momento, ou a transformada de Laplace, ela vale essa desigualdade para ela. Por quê? Bom, a gente tem isso aqui por Chernoff. A gente pode substituir isso aqui nessa expressão. A gente vai ficar com isso aqui. Agora aqui não depende mais de x, né? Só depende de s e t é fixo. O que a gente faz é minimizar em s. Tá, isso aqui vale para todo s, e a gente escolhe o menor s que satisfaz isso. E daí a gente vai ter um negócio desse tipo. Para alguma k. Daí vocês podem fazer em casa, sei lá. Tá? Então, para a gente provar que alguma coisa é subgaussiana, basta a gente estimar a função geradora de momento, que é a transformada de Laplace. Então, vamos provar que algumas coisas são subgaussianas. A primeira é que a distribuição normal, que também é conhecida como distribuição gaussiana, é subgaussiana. Né? Porque é exatamente o comportamento que a gente quer que a variável tenha, que ela decaia como uma gaussiana. E a forma de mostrar, você pode calcular isso explicitamente. Né? Essa aqui você pode fazer a conta na mão mesmo. Bom, vamos provar que a Rademacher ela é subgaussiana nesse sentido de que a gente consegue limitar
função geradora de momento dela. A conta é bem simples, a gente escreve isso aqui, é a expressão do valor esperado, é a probabilidade de x ser igual a 1, vezes o valor quando x é igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a menos 1, vezes o valor quando x é igual a menos 1. É a mesma coisa que a gente fez no caso contínuo, só que no caso discreto. Bom, isso aqui é meio, né? As probabilidades são meio. Quando você expande isso aqui em Taylor, os termos ímpares vão cancelar. Fica só os termos pares. Isso aqui é uma desigualdade fácil, usando uma desigualdade do fatorial. E isso aqui é exatamente o que a gente queria provar que é. Tá? Então, a Rademacher ela é subgaussiana. Que não é tão interessante porque ela não é tão legal assim. Mas a gente pode usar isso para provar que se uma variável aleatória ela é limitada, então ela é subgaussiana. Por exemplo, a uniforme é limitada, então ela é subgaussiana. E eu acho o truque para provar isso muito bonitinho. O truque consiste em fazer o seguinte. Você pega uma outra variável aleatória, independente da x, que você está integrando. De novo, é só pegar uma moeda com a mesma probabilidade, só que ainda é uma moeda diferente. E eu vou supor que isso aqui tem média zero, porque se não tiver, a gente pode transladar até dar média zero. Então, a gente tem isso aqui, que é o que a gente quer estimar, a gente somou zero aqui em cima. Certo? Porque a esperança disso aqui é zero. Aqui eu coloquei esse subíndice para dizer que eu estou integrando com relação a x'. Certo? Tá bom. É um pouco confuso mesmo no começo, mas... E daí a gente vai ter... a gente pode usar a linearidade da esperança e colocar isso aqui para fora. A gente pode jogar isso para fora da exponencial usando a desigualdade de Jensen. Certo? Porque isso aqui é convexo e a gente está... Então, a gente tem essa desigualdade. O que eu afirmo é o seguinte. A gente pode colocar uma outra variável aleatória independente de todo mundo, Rademacher, e isso aqui se mantém. Por quê? A variável Rademacher é só um sinal aleatório. Certo? X e x' elas são a mesma coisa, só que a gente colocou linha em outra. Linha em uma e não na outra. Então, tanto faz a gente ter a x' menos x ou a x menos x'. Porque essa é a mesma coisa. Só que se eu mudo x', a ordem de x' com x, eu só estou mudando o sinal. Nessa expressão. Mas como eu estou mudando o sinal... Então eu posso fazer isso probabilisticamente colocando uma variável Rademacher. A intuição é essa. Ou vocês podem abrir a conta e ver que dá certo. Só que a gente já sabe, agora se a gente integra só na variável Rademacher, esquece a x e x', a gente sabe estimar isso aqui, porque a gente sabe que a variável Rademacher é subgaussiana. Certo? Como ela é subgaussiana, a gente sabe que alguma coisa vezes a Rademacher é essa alguma coisa ao quadrado dividido por 2. Essa aí é a propriedade de ser subgaussiana. Mas x menos x' é menor que b menos a ao quadrado, porque elas são limitadas. A gente tem que x menos x' ao quadrado é limitado por b menos a ao quadrado, porque as variáveis são limitadas por b menos a. Então, a gente provou que se ela é limitada, então ela é subgaussiana. Certo? E daí você consegue provar que uma classe bem ampla de coisas são subgaussianas, e daí todos aqueles fenômenos de concentração de medida valem. Não é 100% isso, tem um monte de coisa no meio, mas é quase isso. Tá, então isso aqui é a matemática por trás é a matemática por trás do negócio, mas isso aqui tem aplicações de certa forma fora da matemática. Bom, não sei. Elas têm aplicação dentro do aprendizado estatístico, que hoje virou machine learning, data science, mas no fundo é tudo... Bom, sei lá. Está muito confuso isso hoje em dia. Mas tem esse livro aqui, que é o Foundations of Machine Learning, que ele trata de vários algoritmos usados em machine learning, tipo
tem alguns exemplos aqui, Support Vector Machine, métodos de kernel, busing, o laço, a rigid regression. Isso aqui é tudo usado hoje em dia para ensinar as máquinas, né? E no fundo essa é uma teoria de 50, 60 anos atrás com computadores. Mas como você formaliza matematicamente que um algoritmo, por exemplo, o Support Vector Machine, tem garantia de convergência, certo? Para provar isso, a gente usa a desigualdade de concentração. Tá? Então, se você quer estudar a parte de aprendizado estatística e machine learning na teoria, você precisa disso, de desigualdade de concentração, probabilidade. Se você está fazendo alguma coisa relacionada a ciência de dados e estatística em dimensão alta, também. Tá? Você sempre vai ter que usar algum argumento de desigualdade de concentração e alguma coisa desse tipo. Aqui, só para dar um exemplo usando redes neurais, do problema da dimensão, né, da maldição da dimensão. Essa aqui é uma rede neural com uma camada e 4 neurônios. E esse aqui é um exemplo que eu achei na internet de classificar carros. Você está dando um monte de informações sobre os carros, e a sua rede neural diz se ele é um carro normal ou um ônibus. Tá? Quando você treina essa rede neural para classificar os carros, e assim, ensinar um algoritmo é basicamente minimizar uma função. Tá? Então, não tem nada tão surpreendente. Assim. Se você faz com essas 18 variáveis, ou seja, você está num regime de dimensão 18, a sua taxa de acerto é 50%. Você está basicamente chutando. Né? A gente ter uma técnica que chama PCA, Principal Component Analysis. Basicamente, o que a gente faz é pegar a matriz de covariância. A matriz de covariância é da forma x vezes x transposta. Isso aí é simétrico. A gente diagonaliza ela, pega os principais autovalores e joga o que não é muito relevante fora. Cada vez que você joga um autovalor fora, você está jogando uma dimensão fora. Quando você faz isso e você reduz para a dimensão 8, você tem uma taxa de acerto de 95%. Certo? Então, basicamente, você tem um problema de dimensão alta, mas, na verdade, ele não é um problema de dimensão tão alta assim. Se você joga para um regime de dimensão baixa, ele funciona melhor. Sabe? E é isso.